Salve, salve, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Sou o Mestre Mário e hoje trago aula teórica e resolução de questões da banca IBFC. Então, se inscreva neste canal, acesse também aqui na descrição do nosso vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp. Participe também dele, lá haverá a resolução de questões para vocês também. Então, vamos já à nossa aula de hoje. Então, esta questão está contemplando o quê? Ortografia, concordância também? Será que o correto é o porquê? Aqui está contemplando o uso dos porquês. Onde e aonde? Será que são iguais? Tanto faz usar um ou outro? É o que a gente vai ver aqui também dentro de concordância. Então, o texto tem lacunas para serem preenchidas com uma das palavras entre parênteses. Assinale a alternativa que o preencha de forma correta e quando fala respectivamente, é porque você vai seguir esta ordem. Então, para a primeira lacuna é o porquê. Será que é separado e sem acento? O porquê, quando vem precedido de artigo, é junto e com acento, igual aparece aqui nas outras alternativas? Então, já vou fazer para vocês a explicação dos porquês. Quando uso um ou outro, observe. Então, porquê junto, separado, com acento, quando eu uso cada um deles? Então, vamos já identificar aqui. O primeiro que eu trago é o porquê junto e sem acento. É aquele de conjunção, que seja ela causal ou que traga uma ideia de explicação. Ah, mestre, é o porquê de resposta? Correto, observe, choveu porque a rua está molhada. Então, sempre que for uma conjunção que trouxer essa ideia de causa ou de explicação, você já sabe, porque junto e sem acento. Este daqui é o mais fácil deles, porque junto e com acento é quando ele for um substantivo, é a forma substantivada. Substantivo não é aquilo que vem precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, para eu usar o porquê junto e com acento, tem de ter um artigo, pronome ou numeral, porque ele será um substantivo. Não sei o porquê, observe o artigo. O porquê da rua estar molhada. Show de bola, então, substantivado. Até aqui está fácil. Porquê? Agora nós temos separado e com acento, é aquele usado no final das frases. Você não passou o porquê. Então, final de frase, interrogativa, eu uso o quê? O porquê separado e com acento. Agora, este daqui é aquele utilizado lá no início das frases interrogativas. Por que você não passou? Porque separado e com acento. Até aqui está tudo ok, não é isso? Olha aqui, usado nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Por que ele não passou no concurso? Então, você observa, início de pergunta, por que separado e sem acento? Agora, o que as bancas mais cobram? Este outro significado, essa outra possibilidade de escrever o porquê. Essa grafia também será utilizada quando puder ser substituída por porquê, razão, por qual e suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, memorize isso daqui. Dentro dos porquês, o que as bancas mais cobram é isso daqui. Este porquê separado sem acento, quando puder ser substituído. Porquê, razão, pelos quais, pelas quais. Se eu disser, por exemplo, não sei por que ela chora. Então, não sei por que razão ela chora, separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual passei. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Importantíssimo, porque separado e sem acento. Pode ser substituído por que razão, por que motivo, pelo qual, pelas quais, por qual. Então, aqui você já vai compreender. Então, muita atenção e não erre mais. Então, por isso disse que aqui tem teoria e resolução de questões. Então, compreender o uso dos porquês, o que você vai observar, como eu disse, quando ele vem precedido de artigo, o que ocorre? Ele será substantivado. Então, o correto vai ser o quê? O porquê junto e com acento, que é aquele substantivado. Já descartei uma alternativa. Outra dica valiosa do mestre: comece por aquelas mais fáceis.
você tem facilidade para observar. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Será que o correto aqui? E na Espanha, por exemplo, foi assim. Até que em 1965 houve ou houveram mudanças. Primeira coisa, identifique se este verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, o que você vai observar? Ele é um verbo impessoal. Conhece? Já ouviu falar verbo haver no sentido de existir? Verbo relacionado aos fenômenos da natureza? Vou trazer agora também para vocês a explicação sobre esses verbos impessoais. Observem. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza.
Então, agora que já compreenderam, então, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, existiram mudanças. Ele é impessoal, ou seja, ele vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, nada de houveram, já eliminei aqui mais outra alternativa, correto? Agora vamos para a próxima aqui. Mas para encontrar sua verdadeira origem, devemos voltar ao século XVII na Inglaterra. Onde ou aonde um evento chamado? Primeiro ponto, é importantíssimo você anotar aí que onde e aonde você vai usar somente para lugar, correto? Esta é a escola onde estudei. Você não pode falar, por exemplo, este é o pensamento onde encontrei a resposta. Não, para usar onde e aonde é para lugar. E aonde vai ser usado com verbo que vai indicar movimento, ou seja, verbo que vai exigir a preposição a. Por exemplo, fui onde você estava ou fui aonde? Fui aonde você estava. Você observa que o verbo ir, que está aqui flexionado no fui, ele exige a preposição a. Então, por que eu usei aonde? Porque esta preposição a ela é exigida pelo termo anterior. Então, devemos voltar ao século XVII na Inglaterra. Aqui eu vou usar somente onde. Por quê? Não indica movimento. Inglaterra é um lugar? Sim. Então, eu venho aqui, descarto, cheguei à resposta correta, sem precisar saber. Mas não só isso. Começou uma campanha para que o resto do país também comemorasse. Comemorasse. Isso aqui é um verbo flexionado. Então, aqui nem precisei sofrer com esta última lacuna. Então, é importante, comece pelas mais fáceis, muita atenção, caderno aí ao lado e vá fazendo as suas anotações. Questão contemplando a acentuação, na sua prova para o concurso da IBFC terá sim acentuação. Então, muita atenção também. Observe as palavras retiradas do texto e assinale a alternativa, e você vai fazendo a sua prova e já vai marcando a alternativa em que a regra de acentuação e a divisão silábica estejam corretas em relação às regras vigentes de ortografia e acentuação oficiais. Então, nós temos as palavras faraó, distância e Júpiter. Então, você não está habituado, de repente, com o mundo dos concursos, não tem estudado muito acentuação? Então, primeira coisa, a acentuação você precisa saber. A palavra é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Isso daqui é essencial. Então, falei? Aula teórica, mais resolução de questões. Agora já trago para vocês aqui também a explicação de acentuação gráfica. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, é O, e não I, U.
Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguida ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos E e O das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos E e O nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já compreendeu quando a palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona, e quando elas são acentuadas, você vai buscar nas suas alternativas as proparoxítonas. Primeira coisa, eu vou começar pela proparoxítona. Júpiter. Por quê, mestre, começa pela proparoxítona? Porque ela é mais fácil. Então, eu acabei de falar. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é acentuada. Última, colocar aqui, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, então, ela é proparoxítona, certinho. Todas são acentuadas. Trissílaba, 3, não é isso? Polissílabas, 4
sílabas ou mais dissílabas, 2 sílabas. Se for trissílaba, 3. Então, aqui, 3 sílabas, não é isso? E ela é proparoxítona? Perfeito. Júpiter é uma proparoxítona trissílaba. Então, a 3 está correta. Só aqui, olha para vocês verem, por isso que é importante assistir as minhas aulas. Se a 3 está correta, 1 apenas, descarto. Só a 2 está correta? Não. 1 e 2, não. Olha que facilidade. Somente a 3 está correta. Gabaritei a questão sem precisar fazer. É isso que trago aqui nas minhas aulas, por isso é importante você acompanhar sempre as aulas com o mestre Mário. Faraó é uma oxítona, então vamos ter que separar em sílaba. Faraó. Perfeito. Oxítona. Dissílaba não, ela tem 3, trissílaba. Distância, isso daqui é muito importante você se lembrar também das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Olha aqui, distância. Qual que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que fala mais forte. Tem acento? É ela. Então, aqui eu já vi que ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. São acentuadas. Basta você se lembrar, eu assisti aula com o mestre Mario. Sou estranho, né? Nada de Mario, é Mário. Então, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Show de bola? Então, letra D, corretíssima. E vamos à resolução de mais questões. Questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2023. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, quando aparecer é proibido, é necessário, é bom, é importante. Será que é necessário? É proibida a entrada? É proibido a entrada? O que vocês observam? Já trago agora uma explicação para vocês com essas expressões. É bom, é necessário, é permitido, é proibida. Observe só. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada. Primeira coisa, aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Então, agora que você já aprendeu, o que você vai observar? Primeiro ponto, tem o artigo antes do substantivo. Se tiver o proibido ou o proibido, necessário, bom, vai concordar com o artigo. Então, neste caso aqui, como tem a, eu vou falar o quê? É
proibida a entrada. Simples assim. Tem o A aqui, vai ser é proibido. E se não tiver o A, questão bem interessante, porque já trouxe aqui sem o A. Não tem o A, é invariável o predicativo do sujeito aqui, que também pode ser um adjetivo. Entrada proibida, proibida adjetivo. Neste caso aqui, ele é invariável, então é proibido entrada, é proibida a entrada. Lembre-se disso. Tem o determinante acompanhando o substantivo, vai concordar com ele. Não tem, é invariável. Então, proibida, proibido, proibida, proibida, não. Já gabaritamos a questão. Para atuá-los, é necessária ou é necessário muita calma? Você observa. Aqui eu tenho o substantivo. Observe aqui o muita. Então, está exercendo esse tipo, que seja o pronome, que seja um adjetivo, que seja um artigo, que vem acompanhando o substantivo, então vai concordar com ele. Muita, necessária, calma, necessária, correto? Para aturá-los é necessário, calma, parece estranho, né? Eu falaria o quê? Calma é necessário. Então, neste caso aqui, o é verbo de ligação, e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu resumir, eu falo o quê? Calma necessária, não é isso? Mas como vem o verbo de ligação, é necessário calma. Observou? Soa estranho, mas é isso mesmo. Tem algo acompanhando o substantivo? Concorda com ele. Olha que estranho essa frase. Se eu disser, por exemplo, água é boa, não. Água é bom. Isso mesmo. Não tem artigo antes do substantivo invariável. Água é bom. Se eu usar a água é boa, as águas são boas. Simples assim. Tem o determinante? Concorda com ele. Não tem invariável. Então, é necessário calma. Sinal alternativo em que a vírgula foi empregada incorretamente. Vai fazer a prova, então, já tem vírgula, vá lá e escreva SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Itu, cidade paulista. O que é um importante polo turístico? Itu. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um verbo. Lembrando que nós precisamos da alternativa incorreta contemplando a vírgula. Itu, sujeito, é verbo. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, está errado. Então, a alternativa A está errada? Não, porque aqui tem duas vírgulas, correto? Neste caso aqui, eu tenho um aposto. Vai explicar o que é Itu, uma cidade paulista. Então, se forem duas vírgulas, estará correto aqui. Pedro foi para a cozinha, preparou a mesa, sentou-se. Então, aqui você observa verbo, mais verbo, mais verbo. Se eu tenho aqui os verbos e eu não tenho conjunção, a vírgula é utilizada para separar as orações coordenadas assindéticas, porque são aquelas que não têm que não têm conjunções, aliás, né? As assindéticas. Então, aqui o emprego da vírgula está correto. E aqui eu tenho o que? Neste caso do mas, eu tenho a oração coordenada sindética adversativa. Ah, mestre, então antes das adversativas eu uso vírgula? Usa sim. Antes do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu vou usar vírgula. Então, corretíssima por dois motivos. Não foi nada, filha. Ah, isso daqui é um aposto? Não, isso daqui é um vocativo. Muita gente confunde aposto com vocativo. Vocativo vem de evocar, chamar. Então, você está falando direto com a pessoa, você usa vírgula. Filha, passe-me o bolo. Novamente, vocativo. Quando amanheceu os irmãos, complicado, hein? Quem saiu para trabalhar? Os irmãos. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, está errado, a alternativa D está correta. Quando amanheceu, o correto seria isso, os irmãos saíram para trabalhar. Mestre, por que tem essa vírgula que você colocou aqui em quando amanheceu? É a pergunta que eu deixo para você interagir comigo no chat. Então vá lá nos comentários e coloque por que eu vou usar essa vírgula depois de amanheceu. Analise as afirmativas abaixo que estão contemplando o que? Regência. Mestre, dicas de regência para mim. Muita leitura, muita resolução de questões, além de estudar transitividade verbal.
Esses verbos aqui, na sua prova, vai ter sim. Quase certeza, se tiver questão sobre regente. Primeiro, vou começar pelo verbo preferir. Quem prefere uma coisa à outra. Ele prefere futebol ao vôlei. Nada do que. Ele prefere Maria do que João? Não. Prefere Maria a João. Lembre-se disso daqui. Preferir exige a preposição a. Corretíssima. Agora, vou para assistir. Assistir, vou colocar aqui. Assistir, ele pode significar, pode ter sentido de ver, pode ter sentido de ajudar, pode ter sentido de residir. Se for sentido de ver, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que vai exigir um complemento sem a preposição. Se for, melhor, vou voltar aqui, ó, é um verbo transitivo indireto. Então, assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto, aquele que vai exigir a preposição, neste caso aqui, a preposição a. Agora, se for no sentido de ajudar, é um verbo transitivo direto, aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, observe o que eu disse aqui. Assistir no sentido de ver, verbo transitivo indireto. O enfermeiro prontamente ajudou o paciente. Então, está no sentido de ajudar, é um verbo transitivo direto. Não vai exigir a preposição. Então, a alternativa assertiva 3 está errada. No sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Quem obedece, obedece a alguma coisa, verbo transitivo indireto. Obedeceu ao seu aviso, obedeceu ao seu avô. Visar, no sentido de desejar, almejar, é um verbo transitivo indireto, aquele que virá acompanhado da preposição a. Então, ele visava ao cargo, corretíssimo aqui. Então, estão corretas a 1, 2 e 4 apenas. Descartei as outras. Agora vamos lá, questão contemplando concordância verbal. Primeira coisa, se tem concordância, você precisa identificar o sujeito. A regra máxima, o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e pessoas. Pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Então, se eu tenho um verbo no plural, é porque o sujeito também está no plural. Os estudantes chegaram. Quem chegou? Os estudantes. Ah, sujeito no plural, sujeito simples no plural. Então, o verbo vai para o plural. Não posso falar os estudantes chegou. Os estudantes chegaram. O verbo está no plural porque o sujeito está no plural. Agora, eu preciso ver aqui, ó, neste caso aqui, algumas regras bem interessantes. Quando aparecer aqui nome próprio no plural, vocês precisam identificar. Se esse nome próprio no plural está terminado em S, como ocorre aqui, estão terminados em esses nomes, não é isso? Então, o que você observa? Se antes dele não tiver um artigo, você vai usar o verbo no singular. Então, Alagoas impressiona. Ok, simples assim. Minas Gerais é um bom estado. Agora, se vier acompanhado de S, vier acompanhado de artigo no plural, vai para o plural. Simples assim, ó. Vai concordar com o artigo que está no plural. Então, o último aqui é os Estados Unidos perderam. Os Estados Unidos são. Então, por que que aqui tem vai para o plural? Porque esse nome terminado em S está acompanhado de artigo no plural. Aqui acima, o nome terminado em S não vem acompanhado de artigo singular. Então, é impressiona, já descartei essa também. E a última, os Estados Unidos perderam. Ó, já gabaritei a questão, olha aqui. Agora, 75% dos aprovados. Anote aí também, questão contemplando porcentagem. O verbo pode ficar, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo ou pronome. Então, a regra é assim. Quando a questão contemplar concordância, porcentagem, concordância, o verbo pode concordar com o número ou com o determinante, que vai ser um substantivo ou um pronome. Então, nesse caso, aprovados, substantivo. Então, os dois estão no plural, obrigatoriamente o verbo precisa estar no plural. Criticaram. E se fosse 1%, criticou ou criticaram? 1% criticou ou criticaram? Mais uma pergunta para você interagir comigo na seção de comentários. Poderia usar as duas formas ou somente uma? Ele foi um dos que. Com a expressão um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, o melhor, um dos que aqui,
Aqui é presenciaram, não é isso? Presenciaram a comemoração. E agora, ele foi um dos que criticou ou criticaram. As duas possibilidades são aceitas. Por quê? Criticaram. A expressão um dos que pode concordar, ficando no singular o verbo com um criticou e dos criticaram, correto? Então, resumindo, nomes terminados em S, se vierem acompanhados de artigo, de um determinante, vai para o plural. Se não vier, não vai. Expressão um dos que, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Porcentagem, o verbo pode concordar com o numeral ou com o determinante. Se for numeral 1, aí pode ficar tanto no singular quanto no plural. 1% dos aprovados, por exemplo. 1% dos aprovados. Será que nesse caso vai ser presenciou ou presenciaram? É a pergunta que deixei para vocês. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Aqui é importante você observar que concurso realizado no ano de 2021, prova bem recente. Então nós vamos marcar a alternativa correta. Vamos lá. Moro São Paulo e assisto frequentemente. Então nós temos 3 opções. A dica que deixo, comece por aquela que você tenha mais facilidade. Eu moro a São Paulo, na São Paulo ou em São Paulo. Quem mora, mora em algum lugar. Aí você vai se lembrar de quê? Daquela música, moro em Jaçanã, moro em Porto Seguro, alguma coisa assim. Então já venho aqui, descarto as 2 alternativas e assisto frequentemente. Aqui tem um verbo interessante, então já anotamos aí. Verbo assistir, ele pode ser o quê? Um verbo transitivo direto, por exemplo, quando significar ajudar. Então, eu falo assim, ó, ele assistiu o paciente, ele assistiu o médico. Vamos colocar assim. Ou seja, ele ajudou o médico. Agora, esse assistir ele pode também ser um verbo transitivo indireto, no sentido de quê? De ver. Então, eu vou colocar ele assiste o jogo ou ao jogo. Ele assiste ao jogo. Então, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto, aquele que vai exigir a preposição a. E assisto frequentemente a partidas do meu time. Neste caso aqui, ó, as 2 opções, as, não é isso? Com crase ou sem. Como está no sentido de ver e, vou colocar aqui, assistir no sentido de ver. Então, eu vou usar crase, porque já vai exigir a preposição a, mais o as das partidas. Por isso, deu a com acento indicativo de crase, gabaritamos a questão. Do meu time no estádio do Pacaembu. No próximo ano servirei. Quem serve, ele serve o ou serve ao? Ele serve ao exército. Então, se você for servir, você vai servir a alguma coisa. A não ser que seja esta frase. Servirei ao jantar, não servirei o jantar. Quando estiver no sentido de prestar alguma coisa, você vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem serve, serve a um órgão. Se for servir o jantar, aqui eu já tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Aí seria, que não é o caso aqui, que aqui exige a preposição a. IBFC, ano de 2021, questão de nível superior. Em relação às regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa incorreta. O verbo ter é acentuado no trecho todas têm começo. Isso daqui também envolve o quê? Concordância. Primeiro ponto, nós precisamos identificar o verbo e fazer a pergunta. O que tem começo? Todas. Então aqui eu já identifiquei. Aquele que pratica a ação ou sofre é o sujeito. E este sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo também estará no plural. Então, todas têm começo. Ok, o verbo está no plural. Agora, o verbo no plural, o verbo ter. Quando ele está no plural, a forma correta é tem com acento. Então, já compreendi, a frase está correta. Então, neste caso aqui, o verbo ter está no plural para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural? Certo, e eu preciso da errada, então descarto aqui. Todas têm. No trecho, alguém que escolhe
que causo contar. A palavra acentuada em destaque recebe acento, pois a palavra é essa daqui. É uma palavra oxítona terminada em "em". Primeiro ponto, o que é uma palavra oxítona? Lembre-se de que você começa sempre a contar da direita para a esquerda. Oxítona, paroxítona e há também quais? As proparoxítonas, não é isso? Proparoxítona. Qual que é a regra de acentuação dessas palavras? A oxítona é quando a sílaba tônica é a última, lembre-se disso, começa da direita para a esquerda. Paroxítona é a penúltima. Vamos colocar aqui um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, café. Você começa a contar da direita para a esquerda, então a sílaba tônica, a sílaba forte é qual? O fé. Paroxítona é a penúltima. Vou colocar aqui a palavra panela. Ué, mestre, mas ela é uma paroxítona sem acento? Sim, por quê? Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. E proparoxítona, essa é fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu trouxe aqui Pamela. Olha aqui, última, penúltima e antepenúltima. Então, antepenúltima é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, o que fala aqui? Alguém. Então, vamos separar em sílaba. Opa, aqui ficou bem ruim, né? Vamos fazer direito aqui. Alguém. Alguém, então, eu já vi que o quê? Nesse fato aqui, de fato, como a sílaba tônica é a última, você já vai se lembrar de que, de fato, ela é oxítona, pois é uma palavra oxítona terminada em "em". Aí você vai se lembrar de que amém, amém também é uma oxítona terminada em "em". Acentuamos as oxítonas terminadas em "em" e "ens". Por exemplo, parabéns. Então, vou descartar também a alternativa B. A palavra já é acentuada no trecho. Aqui já viviam, pois é um monossílabo. O que é mono? Não é um? Quando eu falo monobloco, por exemplo, é um. Monossílabo também é um. É um monossílabo tônico terminado em A, certinho neste caso. Por quê? As palavras eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Pá, pé, pó. Agora vamos ver a última. No trecho, religiões e impérios sempre espalharam. A palavra impérios é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em os. E agora aí você já vem assim, meu Deus, como eu vou fazer com impérios lá na hora da prova, né? Ah, eu não posso errar essa questão, e não posso mesmo. Correto? Aí você vai se lembrar de que aqui está falando que ela é uma paroxítona. Acentuamos as paroxítonas terminadas em o quê? A, E, O não. Acentua as paroxítonas terminadas em I e U, por exemplo. Táxi e bônus. Não acentua as paroxítonas terminadas, não acentuo em A, E, O. Lembre-se de que oxítona e paroxítona são opostas. Se você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, você não acentuará as paroxítonas terminadas em A, E, O. Então, alternativa D gabarita a questão. Fácil para você compreender o porquê. Agora, impérios aqui, na realidade, ela é paroxítona, sim, mas é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É o mesmo caso do mestre Mário, por exemplo. Mário, ela é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima e terminou em ditongo crescente. Acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, correto? Mais uma questão de nível superior, utilize a metodologia de parar o vídeo, resolver a questão e depois assistir à minha correção. No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre. Aqui é um poema, não trouxe, mas dá para entender. Há tempos treino o equilíbrio sobre alguma coisa. Destacam-se dois verbos, então, o primeiro ponto, encontrar os dois verbos. Há e treino, não é isso? Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que o verbo há é impessoal. Ok. O que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que você não vai conjugar nas pessoas. Ele será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Esse é um verbo impessoal. Ah, um verbo impessoal, por exemplo, houve guerras. Aqui você já observa o quê? Verbo haver no sentido de existir, existiram guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, verbo impessoal é aquele que não vai ser conjugado nas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E poderia substituir por existir? Vamos ver.
Há tempos treino. Existe tempos treino? Não. Então aqui eu já vou descartar, porque é para marcar o que está correto. Neste caso aqui eu poderia falar o quê? Faz tempos que treino. Este verbo aqui, ele está indicando o quê? Tempo passado. Então, o verbo fazer, o verbo haver, indicando tempo passado, ele é impessoal, usado sempre na terceira pessoa do singular. Treino está no singular, concordando com o substantivo equilíbrio. O que é substantivo? Aquele que dá um nome às coisas, seres, lugares e pessoas. Então, vamos localizar aqui. Há tempos treino. Isso daqui é o quê? Ok, está no singular? Certo. Mas está concordando com o substantivo equilíbrio? O que é que vai concordar com o substantivo, com o sujeito? O verbo. Agora, há tempos treino o equilíbrio. Eu treino o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O equilíbrio é o quê? Objeto direto. Então, neste caso aqui, o verbo não tem de concordar com o objeto. O verbo concorda com o sujeito. Então, quando fala lá, por exemplo, eu treino, então estudo português com o mestre Mário. Aí você já vai entender o quê? Está se referindo a quem? O sujeito aqui, eu, é o sujeito oculto, implícito, que é o que tipo de sujeito? É aquele que não aparece, mas você sabe quem é. Eu não posso falar, por exemplo, cheguei. Você cheguei? Não, eu cheguei. Então aqui eu tenho o quê? O sujeito aqui é o sujeito oculto, implícito ou desinencial. Então treino aqui estaria concordando com o sujeito implícito, que é aquele que não aparece eu. A está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como treino. O que disse? Se fosse primeira pessoa do singular, vamos conjugar aqui o verbo haver. Eu quero ver se vocês já sabem. E aí, eu o quê? Eu falo o quê? Eu, não, eu falo o quê? Eu, ei, não é isso? Aí vamos colocar aqui tu, aí vem lá ele. Aí eu já falo o quê? Ele, não é isso? Eu, ei, tu hás de vir, ele há, nós havemos, vós haveis e eles havão? Não. Vou até colocar aqui, ó, eles hão de nos compreender, correto? Então, está flexionado na primeira pessoa? Não. Ele está flexionado na terceira pessoa do singular. Agora, treino, sim. Treino já é primeira pessoa. Eu treino. Então, está flexionado na terceira pessoa do singular. Acabei de falar o quê? Que aqui eu tenho um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele verbo que é empregado na terceira pessoa do singular e não primeira pessoa. O verbo treino concorda com o sujeito que não está explícito. Aquilo que não está explícito é aquilo que não está claro, que não está presente ali. Então, certinho aqui, por quê? O verbo treino, porque eu vou falar o quê? Eu treino, não é isso? Só que aqui eu tirei o sujeito implícito, o sujeito oculto, o sujeito desinencial. Então, quando falo treino, está se referindo ao sujeito eu. Concorda com o sujeito eu, pronto, eu treino. O verbo poderia facultativamente, poderia ou não poderia, concordar com o substantivo tempos. Não, gente. Quando eu tenho um sujeito impessoal, o verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, eu tenho o que aqui? Uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, você já sabe, é aquele que não tem sujeito. Oração sem sujeito não tem sujeito. O verbo poderia concordar com o substantivo tempos? Também não. Ele não tem tempos. E neste caso aqui é uma oração sem sujeito. Pode em determinada frase aparecer lá, por exemplo, como disse ainda há pouco, houve guerras. O que houve? Guerras. Aí vai exercer a função de complemento. Anote aí. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito e não com o complemento. O verbo não concorda com o complemento. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Assinale a alternativa que preenche de forma correta e respectivamente as lacunas. E agora, interessante. Primeira coisa, tem aqui o verbo haver. Vamos colocar aqui, pode substituir por existir? Então, vamos ver. Existiram, vou colocar aqui. Existiram muitas dificuldades. Ok, pode.
Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, o correto é o quê? Houve muitas dificuldades. Não existe houveram com o verbo haver no sentido de existir. Dica do Mário. Tem concordância na sua prova? Tem verbo haver? Vai lá e coloca. Ele pode substituir por existir? Se sim, terceira pessoa do singular. Ok? Muitas dificuldades. Mas o diretor e agora? Interveio, pena que não tem interviu aqui nas alternativas, né? Interveio ou interviu? Gente, isso daqui é verbo derivado. O que é um verbo derivado? É aquele que vai ter a mesma terminação de outro. Então aqui, ó, o verbo intervir, ele é derivado do verbo vir. Quais são os verbos que mais têm verbos derivados, né? O verbo ver, o verbo vir e também o verbo por. A mesma conjugação que eu tiver para o verbo vir, eu vou ter para o intervir. Simples assim mesmo. Ele, do verbo vir. Ele veio, não é isso? Eu não falo ele viu. Ele veio até minha casa ontem. Ele veio. Se é ele veio, então é interveio. Isso aqui pega muita gente grande, né? Inclusive. Ah, mas e se fosse aqui já do verbo ver, eu falo o quê? Ele viu. Agora, se é o verbo vir, eu falo ele veio. Se é ele veio, é ele interveio. Muita gente fala interviu. Paralisação é com S mesmo. Então, já venho aqui, descarto. Não é com Z, pega muita gente também. Paralisação com S. Êxito tem acento porque aqui nós temos uma palavra proparoxítona. Qual que é a regra da proparoxítona? Todas são acentuadas. Então, êxito. Êxito aqui é com acento. A alternativa B está correta. Pare o vídeo, resolva a questão, volte aqui também na tirinha, se preciso for. Vamos ver se você vai gabaritá-la. No início da tirinha, sobre a expressão esposa mandona, podemos dizer que, nem vou voltar, é uma questão de gramática pura, questão do ano 2021 IBFC. Esposa é um substantivo, um nome? Sim. Esposa é o nome de uma pessoa, não é isso? Certinho. Mandona é um verbo, gente, o verbo vai indicar o quê? Uma ação. Eu mandona, tu mandonas? Não. Mandar é um verbo. Agora, mandona não. Que tipo de esposa que era? Ele está qualificando, caracterizando a esposa, boa, ruim, grande, baixa, mandona. Então, mandona aqui, aquilo que caracteriza, que qualifica, eu tenho um adjetivo. Esposa é um substantivo e o mandona é um adjetivo, certinho, qualificou que tipo de esposa é. Esposa mandona é uma locução verbal, locução, qualquer coisa que seja locução, é porque eu tenho, se for uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, uma locução adverbial ou locução verbal, são dois verbos juntos. Por exemplo, eu preciso estudar. Preciso estudar. Aqui nós temos um verbo. Ele tinha, nós temos uma locução verbal. Ele tinha saído. Aí você vai identificar o quê? É um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Isso daqui é uma locução verbal. Esposa mandona é um substantivo composto? Nada disso, nem tem hífen aqui para ser substantivo composto. Por exemplo, aí, o que é um substantivo composto? Vou colocar um aqui para você. Ó. Couve é substantivo? Sim. Flor também. Substantivo composto é isso. Aqui não. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo mais um adjetivo. Então, descarto, só está correta a 2. Descarta as outras alternativas. Levando em consideração o último quadrinho no trecho, contanto que você faça suas tarefas primeiro. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Vamos voltar. Você poderá ler quantos livros quiser, contanto que você faça suas tarefas de casa primeiro. Esta questão ela está contemplando conjunção. Se tem conjunção, você precisa observar o sentido da frase. Qual que é a condição para ele ler os livros que quiser? Fazer as suas tarefas primeiro. Então, isso daqui expressa uma condição. Você pode sair desde que traga a resposta, por exemplo. Então, ele só vai ler os livros se ele fizer as tarefas primeiro. Então, há uma condição para ele ler os livros.
Então, contanto que você faça suas tarefas primeiro. Então, eu poderia falar lá, você pode sair com a condição de que faça suas tarefas ou desde que. Irei à festa desde que não chova. Aqui eu tenho também uma condição. Então, atenção concursando, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece. Para ele ler os livros, ele tem que fazer as tarefas. Então, tem uma condição para ele ler. Eu poderia substituir? Você pode ler quantos livros quiser, desde que você faça as suas tarefas primeiro. Podem ser substituídas por a fim de que, para que, elas vão expressar aqui uma ideia de finalidade. É o fim, é o objetivo. Ele estudou para passar no concurso. Qual foi o objetivo dele estudar? Qual foi a finalidade? Passar no concurso. Podem ser substituídas do mesmo modo, ou então finalmente está expressando um modo. Podem ser substituídas por porém, contudo. Aqui eu já tenho as adversativas. As adversativas, elas vão expressar uma ideia de quê? Oposição. Sinale a alternativa que preenche de forma correta as lacunas. E agora, desapareceu da vizinhança nesta manhã. Gente, concordância. Então, tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo, não apavore. Então, o que desapareceu? Vamos fazer a pergunta. O que desapareceu da vizinhança nesta manhã? Os meninos. Os meninos aqui é sujeito. Vamos colocar na ordem direta? Os meninos desapareceu? Não. Os meninos desapareceram. Então, desapareceram. Vou colocar aqui, ó. Desapareceram da vizinhança. Nesta manhã, os meninos. Os meninos aqui, quem é o sujeito? Os meninos que brincam, eu já sei que não. Brincarão, não, porque aqui está no passado. Eles já desapareceram, então eles brincavam também. Aqui é passado. Então, não vou trazer a alternativa C, porque brincarão, eu brincarei, eles brincarão, é futuro. Então, nesta manhã, os meninos que brincavam, era uma ação que eles estavam fazendo no pretérito, no passado. Nem o dono do mercado, nem a feirante viu ou viram. Então, quando aparecer o nem aqui e indicar, aqui já ficou fácil, porque eu sei que é viram. Esse nem aparecendo, concordância verbal, você identifica. Tem uma ideia de exclusão? Vou colocar aqui, por exemplo, nem João, que mais? Nem, vamos colocar aqui, nem João, nem José. E agora, casará, casou, opa, aqui não vai não. Casou e agora, ou casaram-se com Maria. Primeiro ponto, você vai identificar, se passar uma ideia de exclusão, um ou outro, verbo no singular. Então, nem João, nem José, só um podia casar, então nenhum deles casou-se. Agora, neste caso aqui, nem o dono do mercado, nem a feirante, aqui é um mais um. Então, aqui são dois, o dono do mercado e a feirante também não viu. Então, nós temos dois sujeitos aqui. Então, dois sujeitos no plural. Então, apareceu nem, já sabe. Se for ideia de exclusão, um ou outro singular, se puder somar, neste caso, nem o dono do mercado, nem a feirante viram onde eles foram. Questão de nível superior, IBFC, assinale a alternativa incorreta em relação ao uso da crase. Você já sabe, crase, se você pode substituir por uma palavra masculina, ideal, por exemplo, fui à escola, tem crase, aí você vem aqui e coloca, fui ao clube, por exemplo. Então, deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Mas atenção ao uso da crase facultativo, por exemplo, antes dos pronomes pessoais. Minha, nossa, sua é facultativo, pode usar ou não. Vamos marcar a alternativa incorreta. Visitei a região dos lagos. Primeira coisa, eu visitei o quê? A região dos lagos. Se é um verbo transitivo direto, você não usará crase. Não uso crase com verbos transitivos diretos. Por quê? Para usar crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Como que você vai usar crase se você não tem esse a da preposição aqui? Porque verbo transitivo direto não vem acompanhado de preposição. Eu preciso da incorreta, essa está correta.
Queremos ir àquela praia. Quem vai a algum lugar, mas o A de aquela vai dar crase do mesmo jeito. Então, a alternativa B também está correta. Eu preciso dar incorreta. E se fosse aquele, fui àquele clube, teria crase também. Ah, mas aquele não é um pronome masculino? Sim, mas não importa. O que importa aqui, por quê? Exige a preposição a, mas o A de aquele vai dar crase. Esta estrada é paralela à rodovia principal. Se é paralela ao clube. Esta estrada é paralela ao clube. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. E se é paralelo a alguma coisa. Essa expressão aqui, essa palavra vai exigir a preposição a. Mas o a de rodovia, descarta. Então a alternativa incorreta que vai gabaritar a questão é a D. Ele retorna. Quem retorna, retorna ao clube para pegar seus pertences. Então, o correto aqui é retorna à cidade. Quem retorna, retorna a, mais o a de a cidade deu a com acento indicativo de crase. Conseguiu gabaritar esta? A próxima questão também de nível superior. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Achei bem interessante esta questão. Vamos ler o trecho e analisar as afirmativas a seguir. Existem muitas possibilidades no setor privado, contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. A vírgula está separando duas ideias semelhantes, correlatas, então observe. Existem muitas possibilidades no setor privado. Aqui eu vou colocar, aqui é uma oração, não é isso? Aqui já é a oração 2. Aqui está falando na alternativa que ela está separando duas ideias semelhantes, correlatas, será? Aí você já vem aqui e já observa. Contudo, aqui ele não expressa uma ideia de quê? Oposição. Se é oposição, não é semelhante, correto? Então já venho aqui e descarto a primeira. Está separando duas ideias semelhantes? Não, observe. Existem muitas possibilidades. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Se tem muitas possibilidades, deveria haver uma quantidade enorme de vagas disponíveis. E pelo contrário, então, muito aqui é oposto de menos e de menor. Existem é um verbo, correto. Observe. Existem muitas possibilidades. E muitas possibilidades é o sujeito. Aí você vem aqui. Concordância, você vai fazer isso. Pergunta aqui, o que existe? Muitas possibilidades. Coloque na ordem direta. Muitas possibilidades existem no setor privado. 2 está correta. Contudo, pode ser substituído. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia, certinho aqui a alternativa 3 também. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Posso substituir quantidade de vagas disponíveis por quantidade disponível de vagas. Interferiria? Vamos ver. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Contudo, há uma menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, então aqui não alterou, é o mesmo sentido. Se é o mesmo sentido, eu posso substituir, não interfere. Se eu falo lá, por exemplo, uma menor quantidade de vagas disponíveis, menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, são poucas vagas. Então, a 4 aqui também está correta. Então, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, alternativa B. Aqui ficaria fácil, porque você já retirando a 1, você descartaria esta e a C também, restariam apenas 2. Mas aqui você consegue compreender contemplando concordância e pontuação e a questão do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia também. Na passagem de onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento. Vamos ver aqui. Ao se observar o emprego das vírgulas, antes e depois da expressão em destaque, conclui-se que foram usadas essas vírgulas para quê? Foram usadas. Gente, tem vírgula. Lembre-se, primeiro, se você não quer estar no SPC, você não quer o SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, por exemplo, se eu viesse aqui e colocar se o homem comprou o carro.
Aí você vem aqui e coloca uma vírgula. O homem comprou o carro. Não pode. Não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula, ok? Outra coisa importante na vírgula é a suveca. Ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Observe só. Ele aprovou. Ele, sujeito, aprovou, verbo, o procedimento, complemento. E a ordem direta, esse com a cabeça aqui, é o A de suveca. Sempre que suveca não ficar na ordem direta, você vai usar a vírgula. Então, observe só. Aqui nós temos o sujeito, o verbo, e entre o verbo e o complemento, eu tenho um adjunto adverbial. Como ele aprovou? Com a cabeça. Então, sempre que esse adjunto adverbial vier no meio da oração ou no início, ele virá separado por vírgula, desde que seja de longa extensão. Neste caso aqui, será que a gente precisa saber, é curta, extensão ou longa? Veremos agora. Ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão, conclui-se de forma que elas foram usadas para indicar o caráter explicativo do aposto? Não. Se eu dissesse aqui, por exemplo, Maria, minha irmã chegou. Neste caso aqui, minha irmã, vírgula, chegou. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Por quê? Ele está explicando quem é Maria, minha irmã. Então, esse aposto explicativo virá entre vírgulas. Vimos aqui que não é aposto explicativo. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Isolar um termo acessório, que é um termo acessório, o adjunto adverbial, os adjuntos, adverbial, o aposto, as orações, por exemplo, oração, subordinada, adjetiva, explicativa. Termo acessório é aquele que você pode retirar, que não fará falta. Ele aprovou o procedimento. Não tem problema, entendeu que o procedimento foi aprovado. Isolar um termo deslocado, o que eu disse? Sempre que esse termo adjunto adverbial estiver deslocado para o meio da frase, ou então no início, ele virá separado por vírgula. Letra B de bol é a correta. Sinalizar a antecipação de uma oração? A vírgula também pode ser utilizada com esta finalidade. Quando ele chegou, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Ela tinha saído. Vamos colocar aqui, quando ele chegou, ela tinha saído. Observe só, quando essa oração subordinada adverbial ela vier no início da frase, aí você já sabe, usará a vírgula. Então, neste caso, ela foi antecipada, mas não é o caso aqui da questão. Mestre, se ela vier depois, ela tinha saído quando ele chegou. Aí pode ou não usar a vírgula. Eu prefiro não usar. Explicitar uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática será separado por vírgula, mas não é o caso. Seria assim: comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, óleo e carne. Destacar o sentido figurado dos vocábulos, nada, com a cabeça aqui é sentido próprio mesmo, é com a parte do corpo. Então já venho aqui, também descarto a alternativa E. Bem interessante, questão de nível superior.